O diretor de cinema é um artista que usa o filme como meio de expressar o que deseja, seja uma mensagem para quem assiste, sentimentos próprios, críticas a determinados temas, tudo o que quiser. Uma boa parte dos diretores acabam se limitando a apenas um tipo de história, e isso não é um problema, mas existem aqueles diretores que exploram o máximo que a mídia oferece, que usam essa arte de diversas maneiras para refletirem o seu ser por completo. Discutivelmente, Akira Kurosawa é o maior diretor de cinema da história. Foi extremamente importante para o preto e branco e para o período colorido. Explorou o cenário do Japão durante a guerra e pós-guerra, o amor, o thriller policial, o épico samurai, sempre querendo dizer alguma coisa. Discutivelmente, Hayao Miyazaki é o maior diretor de cinema de animação da história. Todo mundo conhece o estúdio Ghibli e a beleza única de seus filmes, pelo visual e pelos temas discutidos pelo diretor, como discursos anti-guerra, pró-ambientalistas, pró-humanidade, sobre nostalgia, muitas vezes se assemelhando com o que o próprio Kurosawa colocava nos seus enredos, só que numa outra vertente cinematográfica. No entanto, o principal elemento do legado dessas duas lendas não é toda essa influência na indústria, é a forma como eles concluíram suas carreiras, criando duas obras que são independentes, ou seja, suas narrativas funcionam por conta própria muito bem, mas também representam suas carreiras profissionais e pessoais. Uma conclusão que encapsula tudo que ambos trabalharam anteriormente, algo que apenas dois diretores apaixonados pela arte poderiam fazer, depois de desbravarem tudo possível. Nesse vídeo eu vou comentar sobre como Dreams e O Menino e a Garça se conectam e demonstram um ápice do potencial artístico. O ano era 1985. Akira Kurosawa havia lançado um de seus melhores filmes e o último de seus épicos de samurai, Ran. Até hoje é considerado uma das maiores obras-primas do cinema, principalmente no aspecto visual, mas na época não deu o lucro esperado. Isso não era incomum na carreira do diretor. Kurosawa criava histórias incríveis, mas que muitas vezes não davam tanto dinheiro, e com isso ele também sofria para achar pessoas que financiassem suas ideias. O diretor já estava com problemas de visão durante a produção de Iran, estava com 75 anos, mas ainda tinha mais a dizer ao mundo. Apesar das dificuldades para o financiamento, Kurosawa encontrou um fã que o proporcionaria isso, Steven Spielberg. Seu próximo projeto não era simples e por isso precisava de investimento pesado. Seria o seu auge técnico e artístico, Dreams. Dreams não é um filme linear, se divide em 8 contos separados que relatam diferentes sonhos que o próprio diretor teve ao longo de sua vida, que retratam de distintas fases dela e abordam temas que percorreram sua carreira. O primeiro deles é Sol através da chuva, que conta a história de um menino que desobedeceu sua mãe ao vagar por uma floresta e presenciar raposas no seu dias de casamento, que levam-no uma faca, pois o menino deveria pedir perdão a elas e caso não concedessem, deveria se matar. Esse trecho tem um visual colorido e que ressalta a natureza, justamente por trabalhar com mitos que a envolvem e ao mesmo tempo retratar a rebeldia de uma criança curiosa. Esse e outros contos destacam muito a presença do folclore na vida de Kurosawa. O Pomar de Pêssegos é o segundo conto e se passa durante o Hinamatsuri, o Dia das Bonecas, uma data religiosa do shintoísmo que se caracteriza pela exibição de bonecas ornamentais representando o imperador, a imperatriz, atendentes e músicos. Nesse sonho, um garoto, ao seguir uma garota, se encontra com bonecas vivas, espíritos dos pessegueiros, querendo-o repreender por sua família ter cortado as árvores do pomar de pêssegos. Ao perceberem que ele não queria o mal das flores, começam a dançar Etenraku, fazendo com que tudo floresça novamente. No fim, a garota que perseguiu some misteriosamente, e o sonho termina com um persegueiro jovem brotando em seu lugar. Essa história continua com o tom folclórico da anterior, mas trabalha mais o contato com a cultura japonesa, com a forma como os japoneses veem os espíritos e aspectos naturais como seus representantes. A nevasca mostra a história de 4 montanhistas que estão subindo uma montanha durante uma nevasca, um por um cedendo após 3 dias. Durante a queda do líder, o espírito da Yuki Onna aparece para tentar o atrair para a morte, mas ele desiste e descobre que a tempestade diminuiu e que estava próximo do acampamento. Esse sonho é mais simples do que os outros, mas ainda é bem interessante.
novamente continua com a presença do folclore, dessa vez com uma das lendas mais populares que testa os prazeres desse homem, seu vigor como líder. É interessante porque, ao contrário dos anteriores, é um confronto com esse mito. O Túnel é um dos meus sonhos favoritos. Relata a volta para casa de um comandante japonês após a Segunda Guerra Mundial, passando por um túnel onde encontra um cachorro antitanque e é seguido por um de seus soldados mortos na guerra, triste por olhar para sua casa sem poder voltar, mas respeitando a ordem do comandante e aceitando seu destino. Depois, o pelotão inteiro aparece e se apresenta, e então o comandante, admitindo a culpa, com remorso os pede para seguirem adiante no túnel de seus destinos. É um conto pesado e que está em meio a um dos principais temas da carreira de Kurosawa, a Segunda Guerra Mundial. Aqui, o diretor ressalta o respeito hierárquico que o japonês segue com disciplina e o quão duro ele pode ser em casos que seus superiores os levam para situações de morte, e retrata a culpa de diversos soldados que voltaram para suas casas traumatizados e derrotados, com o cachorro representando essa culpa. Ao mesmo tempo, retrata a necessidade de seguir em frente, com o comandante reconhecendo a culpa e aceitando seus destinos. Esse conto e o da nevasca se diferem bastante dos anteriores visualmente, com cores mais fracas e uma atmosfera mais escura, representando um outro lado do interior de Kurosawa. Corvos é um sonho artístico que mostra um estudante de arte, nesse caso, representando o próprio diretor, encontrando Van Gogh, uma de suas inspirações principais, no mundo de suas obras, viajando por diversas de suas pinturas ao longo da vida. Esse enredo serve para demonstrar uma das principais características de sua direção, a transformação de pinturas em obras cinematográficas. Todo o filme, principalmente os coloridos, é um esplendor visual em todos os sentidos. Kurosawa se preocupava muito com as imagens. Monte Fuji, em vermelho, trata sobre as explosões nucleares de Hiroshima e Nagasaki, contando a história de dois homens, uma mulher e seus dois filhos presenciando o derretimento de uma usina nuclear próxima do Monte Fuji, fazendo com que sua imagem se assemelhasse muito com as fumaças das bombas nucleares durante a guerra. O Homem de Terno salta para a morte. A mulher fica desesperada e se encolhe de terror. O último homem tenta proteger ela e seus filhos. O significado desse sonho é muito claro e continua o tema da guerra já trabalhado no Túnel, aqui mostrando o lado da população afetada justamente pelas brigas fúteis dos comandantes, tanto que a mulher comenta sobre a futilidade de codificar todos os gases perigosos emitidos pela usina. O Demônio Chorão acompanha um homem vagando até encontrar um humano parecido com Oni, resultado da radiação de um holocausto nuclear. O humano relata a dor que os chifres crescidos pela radiação o causam durante a noite e a agonia de não poder morrer e ser condenado a sofrer para sempre. Não querendo sofrer, o homem vagante foge. Esse sonho é quase uma sequência direta do anterior, agora mostrando a consequência do que a população vulnerável viveu durante a guerra, a grotesca situação que a radiação causou e ainda causa até hoje para algumas pessoas. A Vila dos Moinhos de Água é o último sonho do filme e, ao contrário do foco na guerra dos anteriores, esse se passa numa vila pacífica, mostrando a conversa de um homem e um velho sábio que conta sobre como os moradores decidiram abandonar a tecnologia, lamentando a modernidade e a poluição da natureza. Crianças da vila colocam flores sobre uma pedra onde o viajante morreu e foi enterrado, e o filme termina com um homem jovem deixando suas flores e partindo. Esse sonho fala sobre o aspecto nostálgico da vida de Kurosawa, já que ele cresceu em um local mais rural e odiou ter que se mudar para a cidade posteriormente, então são recordações de tempos mais simples e pacíficos que o fizeram falta, especialmente durante um período tão turbulento para as áreas urbanas do Japão. Akira Kurosawa passou 57 anos de sua vida trabalhando na indústria de cinema, e Dreams não foi sua última criação. 3 anos depois, ele ainda lançaria Madadaio. Mesmo assim, eu considero Dreams a conclusão de sua carreira justamente pela forma como esses sonhos se comportam. Se você assistir o filme sem ter muito conhecimento sobre o diretor, ainda vai funcionar, porque essas histórias possuem mensagens próprias que podem se aplicar para a sua vida, ou ao menos retratarem a vida de vários japoneses durante seu período, ao mesmo tempo que possui os melhores visuais que eu já vi no cinema no geral. É uma experiência sentimental e visual irreplicável. No entanto, para quem assistiu todos os filmes do diretor, possui um sentimento maior ainda. Kurosawa explorou o Japão pós-guerra em Stray Dog, o valor da vida em Ikiru. Foi obrigado a fazer propagandas imperialistas para o Japão durante a Segunda Guerra em The Most Beautiful. A nostalgia de uma boa vida e das lembranças deixadas por ela durante tempos mais simples através da relação de um professor e seus alunos em Madadaio. A arte da pintura em seu auge durante Ran e Kagemusha.
Todos os aspectos dos sonhos contados em Dreams são aspectos que encapsulam tudo o que o diretor fez ao longo de sua carreira inteira. Os temas do filme transcendem sua própria existência e fazem parte de um todo construído instintivamente pelo cineasta. Não é todo diretor que possui a capacidade para criar uma grande quantidade de obras independentes uma da outra que concluem numa criação suprema. É algo único. Essa obra é uma mensagem para seus fãs que o acompanharam, para si mesmo ao demonstrar o motivo para qual cria histórias, para os jovens japoneses e para a arte que se torna viva e uma não declarada biografia de seu autor. Akira Kurosawa, além de ser um diretor, era um escritor, um produtor, era o artista principal de todas as etapas de suas criações, vivia seus filmes como seus filhos, vivia para criar, vivia para fazer arte. O ano era 2013. Hayao Miyazaki anunciava sua aposentadoria da indústria de animação pela segunda vez, pois em 98 já havia anunciado e ainda assim voltou para dirigir Chihiro posteriormente. Novamente, decidiu ignorar a aposentadoria e voltou para trabalhar no seu próximo longa, começando em 2016, sendo lançado após 7 anos de desenvolvimento, O Menino e a Garça. O filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial, acompanhando Mahito, um garoto que perdeu sua mãe e se mudou para a casa rural de sua madrasta, que lembra muito sua mãe biológica. Ao se mudar, começa a ser cada vez mais afetado por estranhas aparições de uma garça cinza, acompanhada por bizarrices que só aparecem cada vez mais, levando-o a entrar em um mundo de fantasia. O mundo oceânico no qual Mahito entra, atraído pela garça que o prometeu levar até sua mãe, se destaca muito pelo sentimento de sonho. Tudo é mágico. Uma pescadora que conjura fogo, warawara, almas humanas não nascidas, pessoas pirocinéticas, uma torre com diferentes portas que levam para vários mundos. Isso me lembrou um pouco até o Minique, inclusive. Todo tipo de fantasia com aspectos visuais distintos, tentando manter uma bizarrice e ao mesmo tempo uma fascinação para desenvolver o protagonista. Desenvolver a sua superação de luto por sua mãe, a aceitação de sua nova família, a busca por um novo motivo para seguir em frente, um aprendizado de como lidar com a morte ao seu redor, que o persegue durante o filme de várias maneiras. Mahito e o Grande Tio representam um dos conflitos principais do filme. O Grande Tio é um homem que passou anos construindo esse mundo de fantasia, esperando um herdeiro que o continuasse, enquanto Mahito recusa essa missão para continuar sua própria história no mundo real. Ele não precisa continuar construindo esse mundo. É uma história de superação do luto através de amor, que funciona de forma independente, já que também é um esplendor visual. Dito isso, a maior parte da obra não reside nesse enredo isolado, e sim numa biografia não declarada de Hayao Miyazaki. Inclusive, eu gosto muito da sensação de sonho que esse filme passa, porque me lembra muito justamente Dreams. Não foi intencional por parte do Miyazaki, ou ao menos ele não disse que foi, mas é curioso como tanto Dreams quanto O Menino e a Garça refletem a carreira de ambos e se conectam até mesmo no aspecto visual. O Menino e a Garça é assumidamente inspirado em How Do You Live, escrito por Isaburo Yoshino. O livro narra a história alternando entre a perspectiva de Koperu e seu tio. Koperu narra suas experiências escolares e seu tio narra seus momentos ajudando seu sobrinho a superar o bullying. A relação com o filme do Miyazaki é bem clara, superficialmente, refletindo Mahito e seu tio, que representam duas narrativas próprias apesar de acompanharmos tudo da perspectiva de Mahito. São como opostos um do outro, Mahito terminando o enredo superando o luto para viver na sua própria vida real, no presente, e seu tio abandonando o mundo imperfeito para viver no mundo fantasioso ideal criado por si mesmo. No documentário Hayao Miyazaki e a Garça, acompanhamos os 7 anos de criação do filme, incluindo a grande mudança de rumo que teve após a morte de Takahata, um dos fundadores do estúdio Ghibli e uma das pessoas mais próximas de Miyazaki ao lado de Suzuki. Como dito nele, Mahito é feito para representar Miyazaki, a Garça representa Suzuki e o tio representa Takahata. Miyazaki via Takahata como um rival, alguém que o esperava a criar e se superar, e uma cena feita para ser análogo à sua vida é justamente a do confronto entre Mahito e o tio, um momento feito para representar a superação de Miyazaki da morte de Takahata e sua decisão de seguir em frente. O grande tio representa justamente um artista em seu fim, sem criar mais nada, como Takahata após sua morte, um artista que deixou um legado de animação, representado pelo mundo de fantasia, que não necessariamente precisa ser herdado, e sim inspirado por outras pessoas, como Miyazaki e Mahito. Miyazaki nessa relação, ao contrário do que muitas pessoas pensaram, não representa o velho que já criou tudo o que podia. É o contrário,
Miyazaki saiu da aposentadoria apenas pela sede de criar mais. Miyazaki vive para criar arte e não consegue viver sem isso. Seus dias se tornam incompletos. O filme inteiro é uma mensagem para o mundo do diretor, dizendo que ainda tem muito para mostrar à nova geração, herdando tudo o que aprendeu com Takahata. Outro dos principais temas do filme, a morte, reflete justamente o momento que Miyazaki estava vivendo. Várias vezes durante o documentário ele fala sobre como odeia envelhecer, odeia se sentir velho, sente a idade passar, especialmente em 7 longos anos de produção. Contanto, não é como se Miyazaki estivesse com medo da morte. Essa ideia trabalhada em todo o Menino e a Garça, na verdade, existe apenas para glorificar a vida, os anos que Miyazaki ainda possui para continuar criando arte. Não é uma visão pessimista, é otimista, do mesmo jeito que tantos outros filmes do diretor. Junto à sua vida, as filmagens também destacam muito o seu contato com a vida natural, cortando lenha, andando pela floresta. Miyazaki vive junto a esse mundo. Naturalmente, isso é destacado pela natureza presente no filme, com um tom bizarro e fantasioso, mas que ainda mantém o verde vivo do mundo em que vive. Mas o que eu mais acho fascinante é justamente a importância que esse contato tem na sua arte. Miyazaki, tal qual Kurosawa, também é um artista. Não se limita apenas à direção, também escreve e anima. Se importa com todas as etapas da produção, especialmente de um filme tão importante para a sua carreira e para a sua vida. Por isso precisa viver o que será retratado nessa história, algo que parece cada vez menos fazer parte da vida dos diretores atuais. Miyazaki é um gênio pois ele vive sua arte, ele é sua arte. Essa é a essência de sua direção. Todo o seu ser está refletido em seus filmes e tudo que refletiu ao longo de décadas criando está catalisado em O Menino e a Garça. Esse anime, além de representar a pessoa por trás de sua criação, representa as outras obras da mesma pessoa. Como o próprio Miyazaki disse, Ponyo foi um meio de se desculpar com seu filho por ter sido um pai ruim, ao mesmo tempo que foi um filme feito para mostrar às crianças o quão bom é viver, através da natureza. O Castelo Animado foi um filme feito para adolescentes em conflito de gerações e sentimentos através de um mundo fantasioso caracterizado pelo natural misturado com o fictício. Meu Amigo Totoro é um filme que mistura o mítico, os Totoros, com o natural, a floresta misturada com o fantasioso, para mostrar o valor do dia a dia simples, de viver cada dia para as crianças. Mononoke Hime é um épico sobre o conflito entre a floresta e os humanos que a querem dominar, sobre o equilíbrio que deve ser encontrado entre os novos avanços e a natureza. Náusea é uma alusão à Segunda Guerra Mundial e às consequências dos avanços tecnológicos usados para fins errados pela humanidade, valorizando o meio ambiente e demonstrando a não existência de um mal literal, e sim ganância e ilusão. Podemos definir a carreira de Miyazaki ao longo de seus filmes de animação como um meio de alertar sobre os males da ganância humana, pondo sua mão nas novas tecnologias e uma valorização do equilíbrio da natureza com a nossa convivência nesse mundo, sem uma definição de bem e mal, ao mesmo tempo que trata sobre as consequências da Segunda Guerra e tenta trazer uma renovação para a nova geração. Em O Menino e a Garça, acompanhamos a superação de Mahito pela morte de sua mãe e o caos da Segunda Guerra, através do contato com a natureza fantasiosa que o leva a entender sua mãe, sua madrasta e sua nova vida com seu pai em Tóquio posteriormente. Vemos Miyazaki ressaltar a importância da fantasia, mas também ressaltar a importância da vida real, ao mesmo tempo que reflete seu lado artístico. Miyazaki se sente como Mahito, alguém com muito potencial para continuar explorando e alguém que não precisa necessariamente seguir os passos do tio, do mesmo jeito que novos diretores não podem depender apenas da inspiração nele, e sim criarem seu próprio caminho com suas próprias ideias. Akira Kurosawa e Hayao Miyazaki são dois reflexos do Japão e do cinema. Akira Kurosawa pavimentou o movimento anti-guerra, pavimentou o cinema colorido, pavimentou o thriller policial, pavimentou o filme de romance, fez de tudo para fazer com que as pessoas refletissem sobre os horrores da Segunda Guerra após o próprio ter sido vítima dela no cinema propagandista e para que seguisse em frente. Hayao Miyazaki herdou isso na animação, trazendo para um público mais amplo, pavimentando essa outra vertente da indústria e com seu próprio toque, seja na animação, seja no pro-ambientalismo. Quando Kurosawa e Miyazaki se encontraram, eles discutiram sobre storyboards, já que ambos faziam de todos os seus filmes praticamente, e tiveram um diálogo interessante que deixa muito claro como a carreira de ambos se complementou e se espelhou, como esses gênios são mais parecidos do que parecem. 開く夢だったわけ。その影武者でこういうもの書いたら梅原さんが面白いって褒めてくれて、でカルダンがね
気に入ってくれて向こうで展覧会開いてくれたんですよ。でね、梅原さんと話しててね、面白いって言うんですよ、あんたねって言って。なぜ要するにね、その時2人でいろいろ話したけど、うまい絵描こうと思ってないわけね、僕は。ただこういう感じだってことをスタッフに教えようと思って、ただ一生懸命描いてるだけでね、うまい絵描こう、それが面白いんじゃないかなっていうことになったんですけどね、梅原さんと話してて。だから随分乱暴だしね、乱暴な描き方してるけど、まあ丁寧に描いてるやつもありますけどね。あり合わせのもんで描くからね、そばにあるやつで何でも描くから、もういろんなものを使って描いてますからね。